Eu me chamo Renata Moura, tenho 32 anos e moro em Salvador, no bairro de Brotas. Eu nunca fui do tipo que acredita em energia, em espírito ou em coisa que não dá para explicar com um exame, um laudo, um boletim. Eu sempre fui prática. Até a madrugada em que eu quase morri acordada dentro de um hospital e voltei para casa com o cheiro de éter preso na garganta. Naquela semana, eu estava cobrindo plantão extra como técnica de enfermagem no Hospital Municipal Santa Augusta, na Avenida Vasco da Gama. Era dezembro, calor úmido e o ar-condicionado do corredor do segundo andar vivia quebrando. A gente suava por baixo do jaleco como se estivesse vestindo plástico. O turno começava às 19 e terminava às 7. Eu sabia cada ruído daquele prédio. O tic-tic do relógio de parede da enfermaria, o apito longo das bombas de infusão, o rangido do elevador de serviço quando parava no andar, a roda torta do carrinho de medicação que sempre batia na quina da porta do posto. Naquela noite eu entrei já cansada. Tinha discutido com meu irmão mais cedo por causa do aluguel atrasado. No caminho, no ônibus, eu vi meu reflexo na janela e pensei, só preciso de uma noite tranquila. O que eu não sabia é que o hospital não deixa ninguém ter noite tranquila. Por volta de 22 horas, o médico pediu que eu levasse uma paciente do pronto atendimento para internação. Era uma senhora magrinha, olhos fundos, internada por pneumonia. No prontuário, Maria Lúcia de Almeida, 68 anos, residente em Plataforma. Ela tremia, não de febre, mas de medo. A filha dela, uma moça chamada Tainá, insistia em ficar, mas a segurança não deixou porque o horário de visita já tinha encerrado. Quando a porta do elevador fechou e eu fiquei sozinha com Dona Maria Lúcia, ela segurou meu pulso com força demais para alguém tão fraca. "Moça, não me deixa dormir aqui não", ela sussurrou. A voz era um fio. "Aqui em cima, eles chamam." Eu sorri sem graça, tentando ser gentil. "É o remédio, Dona Maria, vai dar tudo certo." Ela apertou ainda mais. "Não é remédio. Eles ficam no fim do corredor, com a boca aberta, eles chamam pelo nome." Eu afrouxei os dedos dela, arrumei o lençol e tentei ignorar. Mas a pele dela estava gelada e eu senti um arrepio subir na minha nuca, como se alguém tivesse soprado ali. O elevador abriu no segundo andar e o corredor me pareceu mais longo do que de costume. A enfermaria 207 ficava no fim, depois de uma curva onde a luz fluorescente piscava sempre. A gente brincava que era o canto mal assombrado, porque ali antes era uma ala desativada, fechada durante meses por infiltração e mofo. Ninguém gostava de passar sozinho por ali à noite. Eu achava que era superstição de gente cansada. Até aquela senhora me olhar com uma seriedade absurda e dizer, "Se você ouvir meu nome, não responde." Eu deixei Dona Maria Lúcia na cama. Conectei o oxigênio, conferi pressão, anotei. Ela manteve os olhos abertos, fixos no teto, como se esperar o sono fosse um perigo. 00:30. O hospital foi ficando mais silencioso. Aquele silêncio que não é paz, é só falta de conversa. No posto de enfermagem, eu conferia medicações e prontuários. 2 técnicos estavam no café. A enfermeira-chefe, Patrícia, dormia sentada na cadeira com a cabeça tombada e o crachá refletindo a luz. À 1:45, a campainha da 207 tocou. Eu levantei já irritada, pensando que era outra vez a bomba apitando. Quando abri a porta, vi Dona Maria Lúcia sentada na cama, respirando rápido, a máscara de oxigênio deslocada. "Eles passaram", ela disse, sem me olhar. "Quem?" Ela apontou com o queixo para o corredor. Eu virei o rosto. O corredor estava vazio, luzes no modo noturno, tudo com aquela cor esverdeada de filme antigo. "Dona Maria, ninguém passou. Quer água?" Ela balançou a cabeça com força, olhos arregalados. "Você não viu, mas eles viram você." Eu ajeitei a máscara, segurei a mão dela. "Ninguém vai fazer nada. Eu tô aqui.
Foi quando, do lado de fora da porta, eu ouvi bem baixo, como se viesse de dentro do chão, uma voz que parecia a de uma criança rouca. Meu nome, separado em sílabas. E não era minha imaginação, porque Dona Maria Lúcia enrijeceu na cama e começou a chorar sem som. Eu prendi a respiração, olhei para o corredor outra vez. A luz fluorescente do canto piscou. No momento em que apagou e acendeu, eu juro que vi uma sombra parada no fim, perto da curva, muito alta, magra demais, como alguém deitado em pé. Quando a lâmpada estabilizou, não tinha mais nada. Eu fechei a porta devagar, como se barulho chamasse atenção. O coração batia no ouvido. Eu queria rir de mim mesma, queria dizer cansaço. Mas a voz repetiu, agora mais perto, colada na porta. Renata. Dona Maria Lúcia puxou meu jaleco e sussurrou com saliva fria. Não responde. Se responder, eles entram. Eu não respondi, nem por brincadeira. Saí da 207 e fui apressada para o posto. No caminho eu senti o cheiro de álcool aumentar, mas não era álcool. Era um cheiro velho, de formol e coisa guardada, como o depósito de cadáver quando eu passei lá na primeira semana de trabalho. Cheguei no posto e chamei Patrícia pelo ombro. Patrícia, você ouviu alguém me chamar? Ela abriu o olho, lenta. Hã? Quem? Meu nome. No corredor da 207. Ela franziu o rosto como se já soubesse. Renata, não vai lá pro canto sozinha. Deixa que eu vou com você. Por quê? Ela levantou, ajeitou o coque. Porque desde que reabriram aquela ala, sempre tem chamado. A gente finge que não é com a gente. Eu senti um gelo no estômago. Você tá falando sério? Patrícia não respondeu. Pegou a lanterna pequena do posto e foi na frente. Eu fui atrás, tentando manter a postura como se eu não estivesse prestes a desmaiar. Quando chegamos perto da curva, a luz que piscava apagou de vez. O corredor ficou escuro por 3 segundos. 3 segundos é muito tempo no escuro de um hospital. Eu ouvi um arrastar, como chinelo molhado em piso. Patrícia acendeu a lanterna e apontou para o chão. Havia marcas de passos, molhados, pequenos, como de criança. E eles vinham do fim do corredor em direção à 207. As marcas brilhavam sob a lanterna, como se a água fosse misturada com algo oleoso. Eu olhei ao redor procurando goteira. O teto estava seco. Isso é impossível, eu disse. Patrícia sussurrou. Eles não gostam quando a gente olha demais. A campainha da 207 tocou de novo. Quando abrimos a porta, Dona Maria Lúcia estava deitada, mas com os olhos virados quase totalmente para o branco, tremendo. A máscara de oxigênio estava no chão, como se alguém tivesse arrancado. Eu corri, reencaixei, pedi para Patrícia chamar o médico. Foi aí que eu ouvi a voz novamente, mas agora não vinha do corredor. Vinha de dentro do quarto, debaixo da cama, como se uma boca estivesse colada no assoalho. Renata, vem! Eu dei um passo para trás. Patrícia ficou pálida. Não, ela disse, firme, olhando para o vazio. Hoje não. A lanterna dela tremia. Eu vi sob a cama uma escuridão mais escura do que o resto, uma mancha sem reflexo, como se a luz não entrasse. E dessa mancha, lentamente, um dedo apareceu. Um dedo muito fino, de pele cinza, unha longa e amarelada, arranhando o piso como se estivesse procurando algo. O dedo bateu 2 vezes no chão, ritmado, e eu senti que aquilo era um convite. Eu travo quando sinto medo. O corpo não obedece. Se Patrícia não tivesse me puxado pelo braço, eu teria ficado ali. Pra fora, ela ordenou. No mesmo instante, Dona Maria Lúcia soltou um grito que não parecia dela. Um grito grave, masculino, que fez os monitores apitarem. O quarto inteiro cheirou a coisa queimada, como fio elétrico.
A luz do teto piscou e por um segundo eu vi no canto do quarto uma figura encostada na parede. Uma criança de camisola de hospital, mas sem rosto. Só uma abertura escura onde deveria estar a boca, aberta demais de orelha a orelha. Eu pisquei e ela sumiu. O médico chegou, aplicaram sedação, estabilizaram a paciente. O resto do turno eu fiquei em choque, fazendo tarefa automática. Às 6 e pouco, já clareando, eu fui ao banheiro lavar o rosto. No espelho, eu vi uma marca roxa no meu pulso, exatamente onde Dona Maria Lúcia tinha segurado. Era como se dedos pequenos tivessem apertado ali durante horas. Quando eu saí do banheiro, o corredor parecia normal. A luz da curva funcionava. Nada de passos molhados. No fim do plantão, eu voltei na 207 para checar Dona Maria Lúcia. Ela estava acordada, mas calma. Quando me viu, fez um sinal de cruz com a mão tremida. "Você não respondeu", ela disse. "Ainda bem", eu engoli em seco. "Dona Maria, o que é aquilo?" Ela fechou os olhos. "Eu vim aqui uma vez, muitos anos atrás. Meu filho, André Luiz, morreu nesse andar. Era pequeno. Engoliu uma moeda. Naquela noite eu dormi no corredor e ouvi ele me chamando. Eu respondi. E desde então, quando eu fico fraca, eles lembram meu nome. Eu fiquei sem fala." Ela continuou sem me olhar. "Eles chamam quem trabalha aqui também, porque vocês estão sempre acordados, sempre disponíveis. Eles querem alguém para levar até a porta que não fecha. Eu saí daquele quarto com as pernas moles. Na recepção, enquanto eu batia o ponto, o segurança do turno da manhã me chamou pelo nome sem me conhecer. "Renata, né? Recado para você." "Quem mandou?" Ele apontou para o telefone do balcão, mudo, desligado. "Tocou agora há pouco. Não tem linha, mas tocou. E quando eu atendi, uma criança perguntou se você já estava de pé. Disse que você prometeu ir ver ela no fim do corredor. Eu senti meu estômago virar. Eu não respondi. Peguei minha bolsa e saí. Até hoje, quando eu passo perto de hospital, eu sinto cheiro de formol no calor, mesmo sem motivo. E às vezes, de madrugada no meu quarto em Brotas, eu ouço alguém no corredor do meu prédio, do lado de fora da porta, chamando meu nome em sílabas, como naquela noite. Re-na-ta... E eu aprendi a coisa mais simples e mais difícil: não responder. Meu nome é João Miguel Santana. Tenho 28 anos e moro na zona rural de Lençóis, na Chapada Diamantina, num lugar que o pessoal chama de Capão Alto. A minha casa fica a uns 20 minutos de estrada de terra da BA-142. Não tem vizinho colado, só mato, pedra e o vento que passa assobiando pela vereda como se fosse gente. Eu cresci aqui. Quando eu era menino, eu ouvia meu avô falar de luz ruim no campo, de coisa que imita voz, de bicho que não é bicho. Eu ria. Depois que ele morreu, eu virei o dono da pequena propriedade. Planto mandioca, crio umas galinhas e faço frete de vez em quando para a cidade. Eu sempre achei que o medo era uma invenção da solidão. Até a noite em que a casa começou a me chamar por dentro. Foi numa terça-feira, começo de julho, frio para padrão da Bahia. O céu estava limpo, cheio de estrela, e eu tinha passado o dia inteiro no roçado. Cheguei em casa já escuro, tomei banho, comi e deitei cedo. A luz acabou por volta de 10 da noite, como sempre acontece quando venta forte. Eu acendi vela e fui para o quarto. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o som do meu sangue na orelha. Foi aí que eu escutei passos no assoalho da sala. A casa é antiga, de madeira e adobe, e o piso range com qualquer coisa. Mas aquele rangido vinha com ritmo. Passo, pausa, passo, como alguém que não queria ser visto, mas não conseguia evitar o barulho. "Quem tá aí?" eu perguntei, já sentando na cama. Ninguém respondeu.
Eu peguei a lanterna do celular e abri a porta do quarto. A vela na sala ainda estava acesa, mas a chama tremia, como se alguém respirasse perto. Passei a luz pelos cantos, sofá velho, mesa, panela no fogão de lenha, tudo normal. Então eu ouvi de novo, agora do lado de fora, na varanda, uma batida leve na madeira. Tum, outra. Tum. Eu pensei em bicho, gato, cachorro do mato, sei lá. Mas a batida era como dedo. Eu fui até a porta, devagar, e abri. Não tinha ninguém. Só a noite aberta e o cheiro de terra úmida. A cerca lá longe, as árvores paradas, o céu tão bonito que doía. Eu fechei a porta e no instante em que virei as costas, ouvi uma voz atrás de mim, dentro da casa, muito baixa. João! Eu congelei. A voz não era do lado de fora, era no corredor que leva ao quarto do fundo, onde meu avô guardava ferramentas. E o pior, a voz era idêntica à do meu avô. João, vem cá, meu filho. Eu senti meus olhos encherem de água sem entender. Meu avô morreu há 3 anos, enterrado no cemitério de Lençóis. Eu mesmo carreguei o caixão. Mas aquela voz, o jeito de falar, o meu fio arrastado, era ele. Vô? Eu soltei sem querer. Na mesma hora, a vela apagou. Um apagão total dentro da casa. Eu fiquei só com a luz do celular, que piscou como se a bateria estivesse morrendo. Do corredor veio uma risada curta. Não era risada de avô. Era uma coisa seca, quebrada, como galho partindo. Não é ele, eu falei para mim mesmo, tentando recuperar controle. Não é ele. Eu apontei a lanterna para o corredor. A porta do quarto do fundo estava entreaberta. Eu tinha certeza de ter deixado fechada. A madeira dela balançava devagar, como se alguém tivesse acabado de passar. Eu pensei em invasor. Na zona rural tem ladrão, tem gente que entra para roubar galinha. A adrenalina virou raiva e eu peguei um facão que fica pendurado na cozinha. Aparece! Eu gritei, voz falhando. A resposta veio num sussurro que parecia do teto. Você respondeu, agora eu sei. O meu celular desligou, simplesmente morreu. Eu fiquei no escuro completo, com o facão na mão e o coração tentando sair pela boca. E aí, o piso da sala começou a ranger de novo, só que mais perto, ao meu redor, como se passos circulassem em volta de mim. Eu não via nada, só sentia o ar gelar, como se a casa tivesse virado uma geladeira. O cheiro de fumaça do fogão sumiu e entrou um cheiro forte de água parada, de poço velho. João! A voz do meu avô voltou, agora no meu ouvido esquerdo. Abre a porta do fundo. Eu não queria me mexer. Eu sabia que se eu desse um passo errado, eu ia cair num buraco invisível. Do lado de fora, de repente, os cães do vizinho distante começaram a uivar. Um uivo longo, desesperado, como se estivessem vendo algo que eu não via. O uivo vinha de todos os lados, como se a mata inteira tivesse cachorro. Eu tateei a parede até achar o interruptor, mesmo sem luz. Meus dedos esbarraram em algo úmido na parede. Quando eu puxei a mão, senti uma meleca fria. Eu cheirei sem querer. Cheiro de sangue velho. Eu tremi. Acendi um fósforo na cozinha e iluminei o canto. Na parede havia marcas de mão. Marcas de mão pequenas, sujas, como se alguém tivesse arrastado dedos molhados ali. Eu ouvi a porta do fundo bater. Aquela porta que dá para o quintal. Tum, tum, tum. E a voz do meu avô do outro lado, como se ele estivesse lá fora. Abre, meu filho, tá frio aqui. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, de pavor puro. Porque a voz vinha do lugar onde meu avô gostava de sentar para fumar e eu conseguia imaginar a sombra dele. Mas eu sabia que não era ele. A voz tinha algo errado, uma urgência faminta. Eu me obriguei a respirar e lembrei do que ele dizia quando eu era pequeno. Quando o mato imita a gente, você não conversa. Você faz barulho de vida e sai. Eu peguei a panela de alumínio e bati com a colher, fazendo um barulho alto, metálico, que ecoou na casa.
Bati de novo, e gritei o mais alto que pude, não palavras, só som, como se expulsasse o silêncio. A porta do fundo parou de bater. O uivo dos cães cessou. Por um segundo, tudo ficou parado. Então veio um som que eu nunca vou esquecer. Um arrastar por baixo do piso, como se algo rastejasse debaixo da casa, passando por baixo dos meus pés. O assoalho tremeu. O som veio até a sala e parou bem no centro. Aí, do chão, eu ouvi uma respiração. Uma respiração molhada, gorgolejante, como alguém com água no pulmão. E bem devagar, uma voz que não era do meu avô, nem humana, disse: "Abre!" O meu instinto gritou: "Corre!" Eu corri descalço para a porta da frente, derrubei a tranca e saí na noite sem olhar para trás. O ar lá fora estava mais quente, como se a casa segurasse o frio dentro. Eu corri até o terreiro tropeçando, e só parei quando cheguei perto do pé de umbu, onde a lua iluminava bem. Quando eu olhei para casa, vi algo na janela do meu quarto, uma sombra encostada no vidro. Tinha o formato do meu avô, chapéu e tudo, mas o rosto era uma mancha escura e a boca era grande demais, aberta num sorriso que não era sorriso. Eu ouvi, vindo da janela, a mesma voz do meu avô: "João, volta cá. Eu tô sozinho." Eu fiquei paralisado sob a lua e nesse instante o vento soprou da mata trazendo um som de muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo, como se dezenas de pessoas repetissem meu nome em camadas. Eu não voltei. Eu fui até a estrada de terra, andando rápido, e caminhei quase 1 hora até chegar na casa de um primo, no povoado de Tanquinho. Bati na porta dele de madrugada, tremendo, e dormi no chão da sala, abraçado com o facão. No dia seguinte, eu voltei com ele e mais 2 homens. Entramos na casa com o sol alto. Tudo parecia normal. A vela estava no chão, apagada. A porta do fundo estava fechada. Mas no centro da sala, bem no meio, havia um círculo de terra úmida, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. E ao redor do círculo, marcas de dedos arranhando o assoalho. Meu primo perguntou se eu tinha derramado água ali. Eu só balancei a cabeça. E eu reparei num detalhe que me deu vontade de vomitar. No canto da parede, as marcas de mão pequenas estavam mais claras, como se tivessem secado. E no meio das marcas, tinha uma impressão perfeita de unha longa, como garra. Eu deixei a casa fechada por semanas e fui morar na cidade por um tempo. Mas a propriedade é minha e eu acabei voltando. Até hoje eu não durmo quando falta luz. E nas noites de vento, às vezes, eu escuto do corredor aquela voz que eu amava quando era criança. "João, meu filho", eu fico quieto, porque eu aprendi que no mato nem toda voz que parece familiar quer o seu bem. Meu nome é Marcos Vinícius Reis, tenho 35 anos e moro em Salvador, no bairro de Itapuã, perto da Lagoa do Abaeté. Eu trabalho dirigindo aplicativo há 4 anos. Eu já vi de tudo dentro de carro. Gente bêbada, gente chorando, gente fugindo de briga, gente contando segredo de casamento como se eu fosse padre. Mas nada me preparou para a noite em que eu vi uma coisa no banco de trás. E tive certeza de que não era passageiro. Era uma sexta-feira, perto de 2 da manhã. Eu estava cansado, mas faltava pouco para bater minha meta. A cidade estava vazia, só alguns carros na orla, e o vento do mar deixava a avenida com cheiro de sal e gasolina. Eu parei num posto na Paralela para tomar café ruim e esticar as pernas. Quando voltei para o carro, o aplicativo tocou. Corrida curta, do Costa Azul até a entrada de Lauro de Freitas, pela Estrada do Coco. Pagamento bom, horário tranquilo. Eu aceitei. O passageiro entrou no Costa Azul em frente a um prédio alto. Era um homem magro, de camisa social amassada, rosto cansado. Ele disse o nome, Fábio.
O destino apareceu no GPS como Rua do Comércio Buraquinho. Ele sentou no banco de trás e não puxou conversa. Só ficou olhando pela janela. Eu gosto assim, corrida silenciosa. Saímos pela paralela, depois pegamos sentido aeroporto. O rádio do carro estava baixo, uma música qualquer. Eu lembro do detalhe. O retrovisor interno tinha um pingente de São Jorge que minha mãe me deu, e ele balançava levemente, refletindo a luz dos postes. No começo, nada estranho. Só que, quando entramos na Estrada do Coco, o aplicativo travou por um segundo e o GPS recalculou, como se eu tivesse errado o caminho, mesmo eu estando certo. A seta do mapa girou, desorientada. Eu pensei, internet ruim. Segui. Foi aí que eu notei que o passageiro não aparecia no retrovisor. Eu sei que parece bobagem, mas quem dirige muito fica acostumado a conferir o retrovisor a cada poucos segundos. É automático. E eu não via o rosto do Fábio refletido. Via o banco de trás vazio, escuro. Eu olhei rápido para trás, com o canto do olho. Ele estava lá, sentado normal. Então, por que eu não via no espelho? Eu ajeitei o retrovisor com a mão. Tá tudo bem aí atrás? Eu perguntei. Tá, ele respondeu, seco. A voz dele parecia vir de um lugar longe dentro do carro, como se o som estivesse abafado. Seguimos. A estrada estava quase deserta. Passamos por um trecho onde a iluminação falha, perto de um retorno. A música no rádio chiou. O pingente de São Jorge parou de balançar, como se o ar dentro do carro tivesse ficado pesado. O meu celular, no painel, mostrou uma notificação estranha. Sem serviço. No meio da estrada, do nada, sem serviço. Eu comecei a sentir um cheiro de hospital. Aquele cheiro de desinfetante forte, misturado com algo metálico. Não tinha motivo. Eu tinha acabado de limpar o carro de manhã. E o cheiro era de carro novo e aromatizador barato. Mas aquele cheiro invadiu como uma lembrança ruim. Você trabalha com o quê? Eu puxei assunto para quebrar o gelo e, sinceramente, para testar se o cara era real. Ele demorou para responder. Eu já trabalhei. Como assim já? Silêncio. Eu olhei no retrovisor de novo. Dessa vez eu vi um reflexo, mas não era o rosto dele. Era uma mancha pálida, como se alguém sem pele estivesse sentado ali. Eu apertei o olho, achando que era sombra. Quando pisquei, o banco parecia vazio outra vez. Eu senti o coração acelerar. Segurei firme no volante. Fábio, né? Eu disse, tentando soar normal. Você tá indo para Buraquinho? Eu tô indo para casa, ele falou, e a voz veio mais grave do que antes. O carro passou por uma área de mata densa, com acostamento estreito. Não tinha posto, não tinha casa, só árvores. E foi ali que eu ouvi bem claramente um sussurro no meu ouvido direito, como se alguém estivesse sentado no banco do passageiro da frente, colado em mim. Marcos, meu nome. Eu quase freiei, mas me obriguei a manter. Eu não tinha contado meu nome para ninguém naquela corrida. No app aparece, mas passageiro chamar pelo nome assim, sussurrando, era esquisito. O que foi? Eu perguntei, sem virar. Você tá cansado, o passageiro disse, e eu vi pelo canto do olho que ele se inclinou para frente. O ar dentro do carro ficou gelado. Eu vi minha respiração embaçar o vidro por um instante, mesmo sendo litoral. Eu olhei para o retrovisor. Ele estava com o rosto colado quase no encosto do banco da frente, e eu vi os olhos dele, ou o lugar onde deveriam estar. Era como se o rosto fosse normal, mas os olhos fossem fundos demais, sem brilho, como buraco. E a boca dele, a boca estava sorrindo, só que o sorriso não chegava no resto da cara. Era um sorriso vazio. Você não devia dirigir essa hora, ele falou. Eu senti um suor frio escorrer na coluna. Se você quiser parar, eu comecei. Não para, ele cortou firme. Continua. O GPS apagou.
A tela ficou preta e quando voltou, o mapa não mostrava estrada nenhuma, só uma linha reta, como se estivéssemos no meio do nada. Mas eu via a estrada. Eu estava nela. Eu sentia as faixas passando. Só que o aplicativo começou a repetir em voz automática, numa entonação sem emoção. Vire à direita, vire à direita, vire à direita. Não existia direita, era mata. Eu tentei desligar a voz do GPS, mas o botão não respondia. A voz continuava. E junto com ela, eu comecei a ouvir outra coisa. Um coro baixo, como várias pessoas falando ao mesmo tempo dentro do carro, atrás de mim, em cima de mim, no porta-malas, no painel. Eu não conseguia entender as palavras, só a sensação de que falavam de mim. O pingente de São Jorge começou a girar sozinho, devagar, sem vento. O metal dele bateu no vidro do retrovisor fazendo tic, tic, tic. Eu perdi o controle por um segundo e olhei para o banco de trás, de verdade, virando o rosto. O passageiro não estava mais sozinho. Tinha alguém ao lado dele, uma mulher de cabelos molhados, grudados no rosto, usando algo que parecia um avental de hospital. A pele dela era cinza, como cera, e ela estava olhando para mim com olhos abertos demais, sem piscar. E no colo dela tinha uma coisa pequena, talvez uma criança, mas eu só via um braço fino pendurado, como boneco. Eu voltei os olhos para a estrada na hora, sentindo que eu ia bater. Minha mão tremia tanto que eu quase saí da faixa. Quem é essa? Eu consegui dizer. O passageiro respondeu com calma. Eles também querem ir. A voz dele não era mais dele. Era como se falassem duas pessoas ao mesmo tempo pela mesma boca. Eu senti pânico total. Eu pensei em jogar o carro no acostamento e sair correndo, mas a estrada era escura e cercada de mata. Eu lembrei de histórias de gente que some na estrada do coco, que entra numa rua errada e nunca mais volta. Eu sempre ri disso. Naquela hora, eu não ri. A voz do GPS mudou, parou de mandar virar à direita e começou a dizer numa repetição lenta: pare, pare, pare. Eu não parei, eu acelerei. O carro respondeu como se estivesse pesado, como se alguém segurasse por trás. O motor reclamou. No retrovisor, eu vi a mulher se aproximando, devagar. O rosto dela vindo em direção ao espaço entre os bancos, como se ela se esticasse. E eu ouvi um som molhado, como língua passando em vidro. Ela sussurrou: Marcos, abre. Eu não sabia o que era abre. Abre o quê? A porta? A janela? O peito? O vidro do carro começou a embaçar por dentro. Primeiro uma névoa fina, depois gotas, como se a umidade tivesse explodido. E no vidro traseiro surgiu uma marca de mão bem definida, dedos longos, como se alguém tivesse encostado do lado de dentro. Depois outra marca e outra, como se várias mãos tocassem ao mesmo tempo. Eu comecei a rezar alto, sem pensar. Uma mistura de Pai Nosso com qualquer coisa que eu lembrava. Eu sentia que, se eu parasse, eu ia ficar ali. Na curva que dá acesso ao retorno para voltar para Salvador, eu fiz uma coisa perigosa. Eu joguei o carro para a faixa da esquerda e entrei no retorno sem nem sinalizar. Não vinha ninguém. Parecia que a estrada inteira tinha se esvaziado só para mim. Quando eu entrei no retorno, as luzes do carro piscaram, o painel apagou por um segundo e eu senti um impacto atrás, como se alguém tivesse batido no porta-malas com força. Não! O passageiro gritou e o grito fez meu ouvido doer. Não volta! Eu acelerei mais. O motor berrou, o carro tremia. Eu vi no retrovisor a mulher e a criança grudadas no vidro traseiro, como se estivessem do lado de fora, mas eu tinha visto elas dentro. Elas batiam no vidro com as mãos abertas, deixando marcas escuras. E o passageiro, o Fábio, estava com a cabeça abaixada como se fosse vomitar. Quando ele levantou, o rosto dele parecia mais velho, mais cinza. Ele olhou direto para o retrovisor e pela primeira vez eu vi o reflexo dele com clareza. Não tinha olho, só 2 buracos. Você me viu.
Ele disse quase triste. Agora eu sei o seu caminho. Eu senti que eu ia desmaiar dirigindo, mas eu vi lá na frente as luzes de um posto e aquilo parecia salvação. Eu entrei no posto derrapando, parei perto das bombas, onde tinha gente, onde tinha barulho. No instante em que eu pisei no freio, o cheiro de hospital sumiu, como se alguém tivesse aberto uma janela. O rádio voltou ao normal, o GPS reiniciou, o pingente parou de girar. Eu virei para trás, pronto para mandar o cara sair do meu carro. O banco estava vazio. Não tinha Fábio, não tinha mulher, não tinha criança. Só o banco, com o cinto solto, como se ninguém tivesse usado. Eu saí do carro tremendo e fui até o frentista, um rapaz chamado Leandro, que me olhou assustado. Irmão, você tá branco, tá passando mal? Eu tentei falar, mas minha boca não obedecia. Apontei para o banco de trás. Tinha passageiro. Leandro olhou dentro do carro. Não tem ninguém, não. Eu abri o aplicativo. A corrida ainda estava ativa e o destino tinha mudado sozinho. Não era mais buraquinho. Estava escrito: Hospital Municipal Santa Augusta, ala 2º andar. Eu senti as pernas falharem, porque eu conhecia aquele nome. Minha mãe tinha ficado internada lá quando eu era adolescente. E eu lembrava do corredor do 2º andar, do cheiro de desinfetante. Na tela do app, apareceu uma mensagem no chat da corrida. Não tinha foto, não tinha nada, só texto. Você respondeu. Eu cancelei a corrida na hora. O aplicativo travou e fechou. E o meu celular começou a tocar como se alguém estivesse ligando, mas o número era sem identificação. Eu não atendi. Eu joguei o celular no banco e fiquei olhando para o nada, tentando respirar. Até hoje eu evito dirigir de madrugada pela Estrada do Coco. E quando eu passo perto de hospital, eu sinto o mesmo cheiro invadir meu carro. Às vezes, no retrovisor, por um segundo, eu vejo uma mancha pálida no banco de trás, como se alguém estivesse esperando eu aceitar outra corrida. E eu nunca mais respondi quando alguém sussurra meu nome dentro do carro.